Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vamos esperar as pessoas entrar, tá? Vou chamar a nossa convidada de hoje. Só um momento. Hoje vamos falar sobre a Covid versus escola, né? Só um momento, eu vou chamar a nossa convidada de hoje. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá para me ouvir? Me dá um ok. Pronto. Estão me ouvindo, né? Que bom. Estou chamando agora a nossa convidada. Olá, Pro. Tice, tudo bom? Tudo bom? Muita saudade. É... Que bom, que bom. Que bom a gente vai fazer esse bate-papo hoje aqui, bem legal, muitas informações, né? Um tema que muita gente está com dúvidas, está meio perdido, tantas escolas, né? Tantos os pais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, Certo, Tice. né? Eu espero Então, vai. poder contribuir, né? Esclarecer algumas dúvidas que se fizerem presentes e estamos aqui para somar. Com certeza. Então, eu vou me apresentar, né, um pouquinho, falar um pouquinho de mim, e depois eu peço para você também se apresentar, Tá certo? certo, meu amor, beleza. Então, para quem não me conhece, sou Tiziana Passos, professora de Boas Maneiras. Tenho um de psicopedagogia também. E sou professora do sexto ao nono ano, de uma rede privada, de Boas Maneiras, tá? E então eu estou fazendo uma série de vídeos, né, sobre a Covid e alguns temas interessantes na área de Boas Maneiras. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, muito legal, muito competente, né? Que é essa pessoa maravilhosa, que é show. E aí eu queria que ela se apresentasse para vocês também. E aí a gente depois faz esse bate-papo bem legal. Tá certo, Tice. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre uma honra a gente poder estar esclarecendo as pessoas, principalmente na tangência do âmbito educacional, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Ah, vai voltar, não vai voltar? Quando é que isso vai acontecer, né? Então, eu agradeço de antemão o convite, espero poder contribuir com vocês, né, com o pessoal aí que está assistindo e responder todas as questões, né? Eu sou a professora Floripe Silva, hoje eu estou gestora na rede municipal de Lauro de Freitas, a minha cidade, ó, do coração, né? Que me adotou, né? Quando eu cheguei, não sou baiana, então Lauro de Freitas me adotou e hoje eu estou gestora nessa universidade, sou mestre em Arte, Educação e Gestão Cultural pela UIMP, a Universidade Menezes Pelares, na Espanha, e psicopedagoga também. Tá vendo, gente? Como ela é multi. Então, gente, então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à escola, como a escola está se procedendo, certo? Como então vai ser o papel? Então, eu vou fazendo algumas perguntas a Flor, ela vai respondendo, e quem tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta que a gente está aqui para responder a vocês também, tá? A primeira a gente vai começar. Qual é a saída das escolas? Estão tendo a garantia do aprendizado do ano letivo e não só pensando em cumprir a carga horária deles, né? Então, como é que as escolas estão lidando com isso? Olha só, Tícia, a minha experiência, como eu falei hoje,
com a rede municipal, certo? Mas a gente tem participado de reuniões, de discussões, né? Inclusive, a gente verifica, né, a preocupação dos conselhos, do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Educação, e inclusive com as secretarias de educação, né? E a gente percebe, assim, que a preocupação é muito grande. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar, né? Esse período dessa pandemia é uma coisa que os nossos antepassados não viveram, os meus avós. Então, eles não puderam me ensinar como lidar com isso. Então, é tudo novo. Eu costumo dizer que todo dia é um dia novo de novo, né? Então, a gente dorme, acorda com algo novo, né? Com uma resposta nova, com um boletim de atualização novo, né? Então, na verdade, tudo é novo para a gente, né? Então, eu costumo dizer que não existe uma garantia de nada. A gente não tem respostas concretas, óbvias para nada. Por conta de quê? De que a gente está vivendo algo novo, que nunca ninguém viveu antes, né? Das nossas gerações anteriores. Então, hoje o que a gente está vivendo, a gente vai poder passar para frente, né? Mas quem não viveu isso, não pôde nos ensinar a lidar com isso, certo? Então, eu costumo dizer que não há uma garantia, né? O que a rede municipal tem se preocupado muito em relação a essa questão? A gente tem se preocupado em manter o tempo de aula do aluno, né? Em manter a rotina educacional dessa criança. E está tendo uma preocupação muito grande, né? Com todo o contexto, vai desde a entrega de kits de alimentação, né? E essas crianças, elas faziam alimentação na escola, elas conviviam. A minha escola, por exemplo, é uma escola de tempo integral, onde a criança chegava às 8 da manhã e ia embora às 5 horas da tarde, né? Então, a gente tinha muita coisa garantida para essa criança. E o que acontece? Hoje, a gente tem uma preocupação em tentar manter essa rotina educacional para essa criança, né? Através de atividades via os aplicativos, né? Via Facebook, via Instagram, né? Então, a gente faz de uma maneira tentando buscar melhores formas, usando esses recursos híbridos, para que a gente possa tentar garantir para essa criança o tempo de estudo, né? Agora, garantias específicas, eu posso lhe dizer que realmente a gente não tem. Então, o que a gente está garantindo é nesse sentido, o tempo, a rotina, o tempo de estudo dessa criança, para que ele não perca. E a gente sabe que na última terça-feira, no dia 30/6, eu não sei se você acompanhou, que o Congresso Nacional ele aprovou o texto base de medida provisória, onde ele fala da não obrigatoriedade dos 200 dias às 800 horas para a educação infantil, né? Para o ensino fundamental e médio, ele desobrigou essa questão dos 200 dias e das 800 horas, né? E já se fala numa compensação para o próximo ano. Então, o que a gente já viveu em outroras, né? Em outras situações, que é a questão dos ciclos únicos, né? Onde muitas vezes o aluno ia de manhã, cursava uma série e tinha uma espécie de reposição, né? De algumas disciplinas. Logo que se começou a discutir sobre a questão do ensino fundamental dos 9 anos e etc., então está se pensando ainda nessa questão do ciclo único, né? De 2020 e 2021, do aluno cursar 2 séries numa só. Então, ainda não tem nada concretizado, está tendo a discussão, teve essa medida provisória, né? Mas garantias especificamente, a gente não pode falar ainda sobre isso, certo? Certo. Primeiramente, como você falou, né? Muito novo, tanto para a escola, tanto para os alunos, tanto para os pais, né? A gente não tem uma data ainda de retorno.
Então, tudo, a gente não pode nem fazer nada, nem fazer uma programação, porque a gente não tem datas de nada. A gente nem sabe se volta esse ano, se não volta. Então, tá muito difícil realmente, né? E a gente está verificando aí os outros países, né? A gente está verificando os países que já saíram na frente, que tentaram um retorno e tiveram que recuar. Porque a gente sabe que a escola é um espaço realmente de proliferação. Você não tem como segurar uma criança os tempos de aula usando máscara, né? Como é que você vai manter o aluno de educação infantil usando máscara? Difícil, né? Então, é muito complicado essa questão do retorno, a gente também não tem previsão ainda, não se fala ainda sobre isso, nesse sentido de data, né? De esclarecimento, dia X não existe. Existem as preocupações, as discussões, né? Porque tem crianças que apresentam determinado tipo de doenças também, que são crônicas, como a asma e etc., o próprio diabetes, né? Então, nisso tudo a gente precisa pensar nesse momento. É um momento extremamente delicado e, inclusive, se possível retorno, né? Está se pensando até em ações integradas entre educação e outras áreas, né? Como, por exemplo, a assistência social, né? Por conta de todo eu acho que vai envolver também as áreas de saúde, né? A própria psicologia. Então, está se pensando nessa questão de ter um trabalho integrado entre educação, saúde e assistência social. Não é porque realmente ninguém vai voltar como era antes, né? Vai ser um mundo novo para todo mundo. Com certeza. É como eu digo, né? Cada dia é um dia novo. Estamos aprendendo a cada dia. Com certeza. Né? E, menina, a importância dos alunos, da escola no aprendizado, né? Ele dentro da escola e hoje ele está fora da escola. A cabeça desses alunos, né? A convivência, né? A parte física, tudo é muito novo para eles. Né? Então, eles também devem estar muito complicado para esses adolescentes, essas crianças, né? Então, me diga um pouquinho aí, então, realmente a importância da escola, as crianças estarem dentro da escola, para esse convívio. Como se diz, o homem é um ser extremamente social, né? E hoje a gente pode verificar exatamente isso, né? É de extrema importância e até para a qualidade de vida dessas crianças. A gente, na rede municipal, tem pensado muito, como eu disse a você, os próprios conselhos de educação têm se debruçado muito nessa questão, inclusive pensando nessa grande junção, nessa grande teia da gente trazer o retorno, o possível retorno, né, com essas ações integradas. Por quê? A gente tem uma preocupação grande com a saúde mental de toda a comunidade educativa, né? Tem a questão das nossas famílias. As nossas famílias, elas não estão preparadas para lidar com todo esse contexto, né? A gente sabe que há vários tipos de situações, né, vigentes, né, nesse processo, né? A questão da violência doméstica, a questão sociocultural, né? A própria questão econômica também, né? A gente tem muitos pais desempregados, os casos do desemprego, né? Também atingindo. Então, eu acho que, na verdade, é assim uma questão de ação integradora mesmo, entende? Então, a importância da gente ter esse aluno matriculado, de garantir que essa criança tenha um estudo, é lei, né? Está em lei.
E a gente, enquanto ser humano, aí a gente já vai falando por essa questão mais humanizada da coisa, né? A gente também tem uma preocupação muito grande por conta de todo esse entorno, de todas essas necessidades padrões, né? Dessas questões biopsicossocial, cultural, econômica, que está permeando esse processo. Né? Então, é importante, é importantíssimo que a gente tenha garantida essa matrícula dessa criança. Né? E a gente sabe ainda que tem crianças que ainda estão fora das escolas, porque o tempo foi muito curto. Né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Né? E quando foi depois desse carnaval que as pessoas foram correr atrás, matrícula de alguma coisa, de repente veio a pandemia. Então, a gente ainda tem crianças fora da escola, as redes municipais fizeram busca ativa, né, no período de matrícula, de renovações, mas a gente sabe, né, que como todo bom ser humano, alguns pais, né, precisaram trabalhar, inclusive no período de carnaval, porque na Bahia tem o antes e o depois do carnaval, né? O carnaval nunca dura só os 2, 3 dias. Então, tem o pré-carnaval, tem o carnaval e tem o pós, né? Verdade. Então, essa garantia de matrícula, infelizmente, não está para todos nesse sentido, né? De que alguns pais foram relapsos nessa questão de não cumprir com o prazo, de fazer a matrícula, de realizar a matrícula daquela criança e ainda ficaram de fora, né? E aí veio a questão da pandemia e as escolas já com as suas vagas já preenchidas, né? E precisando verificar onde é que vai ter vaga. Então, a Secretaria de Educação ainda está nesse trâmite de estar matriculando criança, mas a garantia precisa estar sendo feita. Todas as crianças precisam estar na escola. E a escola é um espaço realmente de instrução. E aí eu costumo dizer que é uma parceria. Porque quando a gente fala de educação, aí logo se pensa onde? Na escola, né? Mas a escola é um espaço de instrução. A criança vai para a escola para receber instrução. Quem dá educação são as famílias, né? E, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes essa questão é transferida, os papéis são revertidos, né? Então, as famílias acham que é na escola que a criança precisa ser educada, mas não é. A escola é um espaço de instrução. E as famílias precisam também absolver a sua responsabilidade e o seu papel nesse contexto. E ainda tem muitos pais que falam, tá na pandemia, então não vai ter, não tem aula, então não vai ter meu filho, vou matricular meu filho nada, deixa para o ano. Então tem atividade na escola, mas não vai buscar, nada, meu filho não vai fazer em casa, eu não quero ter o trabalho de estar com meu filho ensinando, eu não sou professora para ensinar, né? A gente ouve muito isso. Da inversão dos papéis, né? Eles estão agora sentindo na pele. E a gente ouve muitas brincadeiras, muitos memes, né, falando sobre isso, e até da questão da valorização da escola nesse sentido, né? Porque outro dia eu estava lendo alguma coisa falando assim, poxa, parabéns ao professor, né? Uma homenagem muito bonita em relação a isso, exatamente por isso. Porque o que é que acontece? O professor na escola tem seus 35, 40, 50 alunos até dentro de sala de aula, né? E aí o que é que acontece? Em casa, o pai só tem 1, 2, 3 filhos. Então ele percebe quão difícil é esse papel de instruir, né? Porque
principalmente quando se dá no primeiro momento, no processo de alfabetização, né? Porque as pessoas tendem a confundir essa questão da alfabetização, né? Acha que a alfabetização é apenas a criança aprender a ler, né? E que ela tem que cumprir com essa missão somente naquele período, que era a antiga série da alfabetização, né? E nós, educadores, compreendemos que a alfabetização ela se dá num processo de letramento, né? Então, olha o nome, processo, ela inicia desde a educação infantil, que o pai acha que o menino vai para a escola brincar, né? Ainda quando chega em casa, ainda pergunta assim, você brincou de quê na escola hoje? Né? Então, e ele ainda diz assim, eu pago essa escola para esse menino ir para lá brincar. Não, né? Está sendo desenvolvido todo um processo, a criança ser, a preocupação da educação é a gente desenvolver a criança como um todo, né? Em todos os âmbitos. Então vai desde esse processo da alfabetização, Tice, até o 9º ano do ensino fundamental. Então, a alfabetização é um processo que se inicia na educação infantil, nos primeiros passos na instrução escolar, e ela vai até o 9º ano. Mas as pessoas do senso comum não acham dessa forma. Acham que ele já tem que ir para a escola no primeiro ano, hoje, né, a antiga série da alfabetização, e sair de lá já sabendo ler, sabendo escrever, a ortografia toda direitinha, e aí fica complicado, né? Então, essa inversão de papéis, às vezes, eu sempre digo que quando a gente inverte os papéis, a gente sente na pele o que é estar no lugar do outro, né? Então, muitas vezes a gente hoje, nós educadores, a escola em si está sendo muito mais valorizada ou desvalorizada, né? Porque, como a gente também costuma dizer, o ser humano tem olhos para tudo. Tem boca para falar, tem nariz para cheirar, tem ouvido para escutar, né? Verdade. Tanto está tendo a valorização como a desvalorização, né? Que a gente está vendo aí a árdua batalha das escolas privadas, né? Nesse sentido. A gente sabe que a pandemia trouxe um agravamento na situação econômica de muita gente, né? Aí vai aquela coisa do efeito dominó. Uma coisa vai acarretando outra. E as escolas privadas, eu penso que, principalmente, elas estão sofrendo muito com essa questão, né? A questão dos valores, a questão da obrigatoriedade, do cumprimento, né? Então, quando a gente fala assim, lá no início você me perguntou da garantia do aprendizado, eu acho que essa é uma fala muito para esse contexto. As escolas privadas estão tendo uma preocupação muito grande em realmente garantir. Por quê? Porque ele precisa mostrar para as famílias que a família precisa manter a mensalidade. Então, as famílias elas não estão pensando que a escola tem toda uma organização, uma estrutura, uma gestão, né? Uma grande responsabilidade. Aí eles dizem assim, mas os professores não estão trabalhando. Quem mais está trabalhando são os professores, né? Porque em casa a gente não tem mais tempo de nada. Às vezes a gente olha assim, não sabe se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é dia santo. Por quê? Porque a gente está fazendo uma administração bem maior, porque hoje nós temos a nossa família, a nossa casa para gerir, né? As nossas atividades, as nossas responsabilidades do trabalho em si, né? A elaboração das nossas aulas, as aulas online, porque as pessoas pensam que a gente está em casa, então a gente está disponível 24 horas por dia, né? Então a gente não tem mais aquele tempo de trabalho. Então a gente está trabalhando cada vez mais
e atropelando algumas coisas. Então, eu penso que essa questão também do uso desses recursos híbridos, elas precisam ser repensadas. Porque, como eu falei, tudo é novo. Então, até para os professores, tudo está sendo novo. Tem muitos professores, nem a tecnologia utilizava em sala de aula, né? Dependendo da sua turma, da sua escola. Não tinha esse recurso, então nunca trabalhou. E hoje, às vezes, teve de se virar. Porque não teve nenhum curso antes preparatório, não teve nada, ainda botou assim, ó, amanhã, e amanhã a gente teve de aprender, amanhã a gente já tinha da aula, e aí foi. Então, para muitos professores, foi muito estressante no início, né? Sem saber o que é que ia dar, como seria, como é que os alunos iam lidar também com essa novidade também, porque também tem uns alunos também que não tinha essa tecnologia, né, para utilizar para estudo, né? Muita gente já teve a parte social, né, e Facebook, Instagram, mas na hora de estudar ninguém, era muitos poucos alunos, né? E hoje está sendo obrigado a você aprender a lidar com todas essas tecnologias para você seguir, porque senão você vai parar no tempo, né? Isso. Eu estou aqui com o Jorge. Boa noite, Jorge. Ele fala assim: a minha preocupação também é com a situação dos professores, que já Sim. tem uma grande responsabilidade em administrar uma sala de aula e com as mudanças e ajustes que vão ser necessários. Né? Realmente, é muito preocupante. Nós, professores, precisamos de ter até ajudas, né, em relação a isso. Exatamente, Jorge. É como eu falei, né, anteriormente, que de acordo com a medida provisória, que foi o texto base do dia 30/6, esse possível retorno está sendo pensado em parceria com outras áreas, né? Aí, quando eu falo em relação à assistência social, à área de saúde, eu não estou falando só para as famílias, eu estou falando para a comunidade educativa de maneira geral, porque a gente também tem professores, e nós também nos colocamos nesse contexto, que somos do grupo de risco, né? A gente tem professores que são hipertensos, diabéticos, professores idosos, né, com mais de 60 anos, ainda atuantes no mercado de trabalho. Então, tem tudo isso. Então, esse pensamento do possível retorno, em conjunto com essas ações integradas, é exatamente pensando no todo, na comunidade educativa de uma maneira geral, né? Porque a gente ouviu também falar sobre o possível retorno com fazendo rodízio. A gente faz rodízio com as turmas, com os alunos, com as séries e com a gente. E nós? Porque eu vou fazer o rodízio, tudo bem, o quinto ano A vem dia de segunda, o quinto ano B vem dia de terça. Mas eu vou estar lá dando aula segunda e terça. Entende? Então, essa preocupação realmente é algo que existe e que está sendo muito pensado. Eu acho que o pessoal dos conselhos, né, os gestores, estão tendo assim uma preocupação muito humanizada. Eu acho que nós, seres humanos, com esse momento de pandemia, né, como eu disse, é tudo novo de novo, cada vez mais novo, mas eu acho que está nos fazendo refletir muito acerca dos nossos atos, das nossas ações, das nossas questões religiosas. Eu acho que todas as pessoas, nem que seja um grãozinho de arroz, está pensando humanizadamente, porque alguém sentiu alguma feridinha. Que a gente não está vivendo apenas o momento do coronavírus. A gente está vivendo outros tipos de doença, né? A gente está vivendo a própria doença mental. A gente está vendo essa doença se aflorar, a depressão. Porque quando a gente fala de isolamento social,
a gente tá pensando das famílias que têm as crianças, né? Que tem aquela família realmente aglomerada. Mas a gente tem pessoas que moram sozinhas. A gente tem professores que moram sozinhos, que estão longe dos filhos, até que não pode realmente ficar próximo por conta dessas questões de saúde, né? De idade e etc. Então, quando a gente está falando nesse contexto, a coisa ela é bem maior do que a gente imagina. Então, quando a gente fala também na questão da pandemia que a gente está vivendo outras questões de doença, né? Das doenças patológicas, como, por exemplo, a gente ainda tem que conviver com a questão da zika, da chikungunya, né? Que as pessoas, às vezes, e que os sintomas, elas são muito parecidas, né? Às vezes a pessoa, ai meu Deus, eu preciso fazer um teste urgente, aí fica nervoso, aí vai para os postos de saúde, aí, enfim. Mas ele está sendo portador de uma chikungunya, né? Com dores nas articulações, com falta de paladar e etc. Né, com dores no corpo, dores de cabeça, que também são sintomas do coronavírus, né? Então, assim, na verdade, é uma coisa tão grande que nós, às vezes, nem conseguimos mensurar, né? E assumimos as responsabilidades. Eu vejo aí os nossos prefeitos, o nosso governador aqui da Bahia, você vê que quando eles vêm para uma entrevista, eles têm um semblante cansado, eles têm um semblante de preocupação, né? Então, por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. O Jorge colocou aí que o professor tem grande responsabilidade em administrar a sala de aula. Quiçá o nosso governador, que precisa lidar com várias cabeças, várias sentenças, né? E a gente sabe que o ser humano é uma cabeça, é uma sentença diferenciada. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa partir desse pressuposto, desse pensamento humanizado. A gente precisa se informar mais, né? A gente precisa não estar curtindo essa questão dos memes, né? A gente precisa ter mais responsabilidade com essas informações que a gente gera e que a gente se informa, né? Com essas fontes que a gente vai buscar. E partir desse pressuposto, da humanização, de você pensar no outro, né? Porque eu acho que a solidariedade ela vem desse contexto, do pensamento a partir de um outro. Então, como eu posso me Ih, rolou. Se eu não penso no outro? Eu tenho um pensamento egoísta, né? Ah, não me atingiu aqui no meu clã, tá tudo lindo, maravilhoso. Então, eu penso que a gente não pode partir desse pressuposto, entende? A gente precisa pensar no todo. E quando a gente fala de educação, mais ainda, né? Porque eu falo que a gente que é educador, a gente tem uma grande responsabilidade, porque a gente é copiado, a gente é imitado, né? Eu vejo, às vezes, as minhas alunas me dizer assim, Flor, quando eu crescer, quero ser igual a você. E eu também já falei isso de um aluno, de um professor meu, né? Então, mas eu batalhei muito para chegar, né? Para ter todo esse pensamento, para ter toda essa bagagem. Eu acho que nada é com estalar de dedos. A gente luta para tudo, mas a gente também precisa refletir, a gente precisa reconhecer os nossos erros, a gente precisa buscar cada vez mais. Eu falo que esse pensamento
essa busca incessante de conhecimento, ela se faz muito importante, nesse momento principalmente, né? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento ímpar, e que é difícil para mim e é difícil para você. Então, de repente, se hoje o meu professor não pôde me mandar atividade, ou ele não conseguiu dar aquela aula online, a gente precisa acatar isso, entende? A gente não está vivendo, eu sempre costumo dizer assim, uma vez eu contratei uma arquiteta, para fazer uns ajustes, né, em casa, e aí ela disse assim, eu acho que nesse canto cabe uma estante. Eu disse, legal, porque eu sou professora, meu esposo é professor, e vai ficar legal, a gente vai poder botar os livros para ficar mais à mão, né? Aí ela disse assim, não, mas você tem que botar só alguns livros, assim, para... Eu disse, não, minha amiga, minha casa não é Casa Cláudia, não. Eu quero que as coisas sejam operacionais, né? Eu quero que esses livros que a gente mais utiliza fiquem aí. Eu gostei da ideia da estante. Então, é isso que precisa acontecer. A gente precisa enxergar além do que os nossos olhos querem enxergar. Hoje é muito fácil, né? Eu tenho um aluno, escola particular, ele está tendo aula online, ele está estudando, beleza. Mas e aqueles alunos que estão na rede pública, né, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a livros, não tem... E aí? Ele até vai ser deles. A gente também não vai pensar neles, né? E até Bárbara botou aqui. Eu, como mãe de adolescente, estou muito preocupada, pois meu filho, enquanto estudante de colégio público estadual em interior, não está tendo aula virtual e nem atividades. Como ficará o ano letivo? Né? Então, a gente também tem que pensar nesses alunos também, né? Sim, com certeza. E como eu disse também, né, essas discussões têm gerado polêmicas, inclusive em relação ao Enem, né, que a gente verificou aí, que acabou o Ministério da Educação tendo que recuar em relação a algumas posições. Por quê? Porque a gente tem estudantes da rede pública e estudantes da rede privada, né? A gente sabe que a situação socioeconômica do nosso país é bastante diversificada, como é a nossa cultura desde a nossa formação, né? A gente sabe que o nosso país é um país de diversidades, em todos os âmbitos, né? Então, realmente, é preocupante, Bárbara, essa questão, né, da gente saber, mas não se preocupe, porque o seu filho vai vencer todas as etapas, certo? Ele não está vencendo, ele pode não estar tendo as aulas online como o primo da escola privada, certo? Mas com certeza ele deve estar recebendo atividades da escola, a escola está procurando algum meio de fazer acontecer e garantir esse tempo, essa rotina de estudo dessa criança. Não da forma como a rede privada está fazendo, tá? Porque, como eu falei anteriormente, né? Os objetivos são diferenciados, a rede privada está com o intuito também de vencer os conteúdos, o que não é ideia da rede municipal ou estadual, tá? A gente precisa garantir o aprendizado, mas usando os recursos híbridos, que é o que a gente tem em mão agora, né? Que são exatamente essa questão do ensino à distância, ele não está vinculado à educação que precisa acontecer, certo? Então, o ensino à distância é uma coisa que não é o objetivo das redes, tá? Que aconteça. A gente usa os recursos híbridos para que a gente possa garantir o tempo de estudo e a rotina dessa criança, ou desse jovem, ou desse adolescente. Mas, com certeza, depois dessa pandemia, muitas escolas vai implantar a tecnologia, né? Vai tentar
Não, não só ser sala de aula, né? Mas que muitas escolas já estavam já utilizando. Porém, o colégio público é muito difícil, até pela situação, né, do adolescente, da criança, da família, né? Mas aí eu acredito que até a escola pública ela vai ter alguma maneira para poder também implementar um pouquinho a tecnologia, né? Tite, a minha linha de pesquisa é nessa área, né? E quando a gente fala em tecnologia também, a gente não tem que partir apenas do pressuposto do uso dos recursos informatizados, tá? Porque o uso da minha oralidade, né? Quando eu ministro as minhas aulas, eu estou usando de tecnologia. Então, tecnologia é a técnica do ser humano realizar alguma coisa. Mas as pessoas acham que tecnologia é o celular de última geração, né? É o computador mais atualizado, né? O mais top dos tops do mercado, certo? Então, quando eu levo para a minha sala de aula as sucatas, que eu uso a tesoura para construir com ele alguma coisa, eu estou usando de tecnologia, certo? Aí é o que Sim. eu falo em relação aos recursos híbridos. Os recursos híbridos, eles estão relacionados exatamente a essa questão da educação em EAD, né? Que é o ensino à distância. E quando a gente fala de ensino à distância também, não é algo novo que surgiu com o computador, não. Quem já ouviu falar lá do telecurso segundo grau? Lembra? Que os Sim. livros chegavam pelo correio e as aulas aconteciam na televisão. Tinha um canal específico para acontecerem as aulas, né? Isso. Então, Uhum. exatamente. Então, a tecnologia, ela já está na educação há muito tempo, né? É aquela coisa, eu sei que existe, que está ali, mas eu não me preocupei em usar, né? Isso. Então, eu não me preocupei em me atualizar. Eu lembro que eu fiz formações nos interiores, no Brasil todo, né? Falando sobre isso, eu estou nessa linha de pesquisa desde 95, né? Então, quando a gente falava sobre isso, as pessoas faziam um xoxo, né? Botavam os biquinhos para o lado, para o outro, que essa é uma característica que a gente recebeu dos africanos. Depois eu falo, um outro dia a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Então, Verdade. o que que acontece? As pessoas achavam, que nada, isso aqui não vai chegar em mim. Mas chegou. E chegou da pior maneira possível, né? Infelizmente, é a história do São Tomé. A gente, né, tem que ver para Pra crer, quê? né? Então, a gente sabe que aquilo ali está ali, que ela existe, mas a gente não sabe o que fazer. A gente não parou. Não, não tenho tempo, eu trabalho demais, eu saio de manhã, chego em casa de noite, e assim sucessivamente vai empurrando com a barriga a situação, né? Então, os recursos estão aí, e o professor, ele precisa se atualizar em relação a isso. Não só o professor, a escola de maneira geral. A gente É. tem nas nossas redes de educação, por exemplo, a minha escola é uma escola, como eu falei, de tempo integral, no município de Lauro de Freitas, aonde a gente tem aula de Libras para o nosso aluno, a gente tem Né? aula de dança, a gente tem aula de teatro, a gente tem aula de música, né? A gente tem 16 disciplinas fazendo parte da base curricular. Então, às vezes o pai em casa nem sabe. Quando ele viu postando as atividades, agora ele, então ele está aprendendo para falar com surdo, né? Aí a gente disse, exatamente, né? Então, assim, as surpresas estão acontecendo. Então,
A tecnologia está nas nossas mãos a nosso serviço para todos os âmbitos, não só no âmbito educativo, né? Mas para todos os âmbitos. Agora, o que a gente precisa é estar se atualizando e fazer valer a pena, para que as coisas... Porque sempre buscar, né, as folhas, que às vezes a gente tem, mas não utiliza. Exatamente. Só utiliza quando o cinto aperta. E que foi o nosso caso agora essa pandemia, e aí a gente teve de realmente buscar as maneiras, até como você falou, de televisão, de coisas que a gente até já tinha, E né? não sabia que tinha, né? E não... E Verdade. acha que tudo é novo. Ah, meu Deus, é novo. Como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou aparecer para o meu aluno? Né? Do mesmo jeito que você domina a sua sala de aula. Só que aqui você está numa outra rede, numa outra forma, usando um outro recurso, né? Que é um recurso didático-pedagógico, que são as metodologias ativas, né? Que a gente chama esses recursos didáticos estão dentro desse contexto das metodologias ativas a serviço. Estão compondo esse quadro educacional. Eu lembro que o curso de pedagogia sempre teve essa disciplina, né? De novas tecnologias, informática na educação, a questão da educação à distância. Se falava, sempre se falou sobre isso. Está dentro da grade curricular. Quem se formou lá em 1996, 97, 98, já pegou a grade nova e já tem isso aí. Mas você achava que aquilo não era importante, que o que era importante é o processo de alfabetização. Então, eu vou me apegar a isso, porque eu preciso ensinar meu aluno a ler e a escrever. Então, na verdade, é um contexto, tudo é importante. Então, como eu falei também, na questão da humanização, na questão do estudo, na questão da busca, a gente precisa estar sempre nos atualizando e conhecendo um pouquinho de cada coisa. Não que a gente vá ser especialista em tudo, não tem como, né? Mas a gente precisa pelo menos conhecer para saber lidar, para que a gente possa falar, né, com propriedade. Isso. E assim, quando a gente às vezes não consegue, a gente tem de buscar ajuda. Então, caso um adolescente não está conseguindo, busca os professores, busca os pais também, que o papel dos pais ela também é fundamental. A escola sempre teve de andar junto com a família, e agora mais do que nunca, Com né? certeza, com certeza. A família hoje realmente tem que estar junto, tem de mostrar aos alunos que isso vai passar, vai, mas ele tem de aproveitar esse momento. Então, da Exatamente. melhor maneira, se é aquilo que ele tem de estar ali buscando, se aprofundando o máximo naquilo ali. Com certeza, com certeza. É uma parceria, né? Uma engrenagem. Todos nós, quando eu falei a comunidade educativa de maneira geral, todos nós precisamos estar juntos, precisamos estar envolvidos nesse processo e pensar e repensar nas nossas ações, né? Nas nossas ações enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador e enquanto professor, né? Porque a gente volta a falar na questão da humanização. Esse é o ponto-chave, é muito importante. E pensando nos possíveis retornos, eu ainda falo em relação à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade. Porque quando a gente fala em parceria com essas ações integradas, saúde, assistência social e educação, a gente percebe que a coisa é bem maior do que a gente imagina que poderia ser, né? A gente percebe que essa humanização, que essa questão da solidariedade, ela mais do que nunca se faz necessária
para que as coisas realmente possam fluir, possam acontecer, para que a gente busque respostas, né? Respostas prontas, como eu falei lá no início, né, da live, da nossa conversa, a gente não tem nada pronto, mas a gente pode construir juntos, a gente pode fazer as coisas acontecerem juntas, né? Isso, principalmente é tudo novo para todo mundo, né? Então, é novo para a escola, novo professor, novo para o aluno, novo para o pai, né? O responsável. E a gente precisa realmente andar juntos, né? Jorge pediu a ti, Flo, para você, que você comentasse sobre como tem sido o feedback dos pais dos alunos, é, da escola que você trabalha, né? Sobre o método de ensino usado nessa pandemia. Joia, Jorge, legal. Inclusive, a gente aqui na rede de Lauro de Freitas, a nossa prefeita, ela é extremamente humanizada, né? Então, ela tem uma preocupação muito grande com essas famílias, com a alimentação das crianças. Então, todos os meses a gente entrega o kit alimentação, né? Para que pelo menos a gente possa garantir um pouco dessa questão da saúde, todo o trabalho que a gente já vinha realizando na escola, né? Então, o que que acontece? E eu fiz na última entrega um questionário, um quiz para os pais. Questionário é lá da minha época, agora a gente fala, né, a linguagem atual, que é o quiz, né? E é onde eu tinha uma preocupação muito grande em relação a isso, porque a minha escola, a gente tem a página no Facebook, onde nós estamos postando as atividades para os alunos, e a cada entrega de kit alimentação, a gente faz um caderno de atividades e manda para casa também, né? Então, quem não tem acesso à internet, faz as atividades do caderno que a gente manda para casa, né? Mensalmente. E quem tem acesso, todos os dias a gente posta na página uma atividade nova, uma atividade bem lúdica, né? A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da ludicidade, porque o objetivo é garantir a rotina educativa da criança e não vencer conteúdos, né? Isso precisa ficar muito claro. A preocupação da rede municipal é não vencer conteúdos, e sim garantir a questão da rotina educativa da criança, certo? Então, eu fiz esse kit com os pais e eu percebi que pouquíssimos pais, a minha escola tem 272 alunos, né? E apenas 15% não tem acesso à internet. Não tem computador, não tem celular, ou está sem internet no celular, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque a gente pode garantir para uma maioria, né, essas atividades. Então, a gente tem a garantia. E o que a CEMED fez, que é a Secretaria de Educação de Lauro de Freitas? A gente está motivando as crianças, realizando concursos, realizando oficinas, né, para motivar eles cada vez mais a participar desse contexto, né, do uso da internet a favor da educação, do uso dos recursos híbridos a favor da educação, não apenas para jogar, né, não apenas para conversar, para bater papo, mas sim para que eles possam aprender e ganhar prêmios, né? A secretaria está dando tablet, mochilas, enfim, um monte de coisas legais. E a minha escola está dando kit, né? Eu lanço o desafio junto com os professores. Quem realiza a atividade ganha um kit, né? Que é álcool gel, uma máscara, todas as crianças, não é um concurso, tá? Então, é uma forma que a gente tem, como eu digo, né? Nós, educadores, a gente está buscando estratégias de ensino, onde a gente possa estar lançando mão dos recursos híbridos, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe, é ciente que existe, né? Mas
tentar fazer acontecer, para a gente garantir esse tempo educativo, essa rotina educativa das crianças. Desde a educação infantil. A minha escola funciona da educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. É muito importante essa motivação para os alunos. É maravilhoso, eu estou aqui encantada. Muito encantada. Ó, Tati Alves está parabenizando. Você, como sempre, dando show, saudades. Né? Vamos ver aqui, ó. Nadijane, estamos em um momento inédito para toda a sociedade. Estado e sociedade devem trabalhar juntos para garantir a vida dos cidadãos. Isso, Realmente. isso mesmo. Isso. Então, a gente, não adianta só o governo trabalhar e a população não fazer o seu papel, porque ele não vai adiantar nada. E nem só, ou uma escola só fazer, também não adianta. Né? Ou então só ali os pais também não ajudar. Então não adianta. Tem que ser realmente todo mundo juntos para a gente poder vencer e não ter prejuízo a gente vai ter. Mas amenizar o máximo desse prejuízo que a gente tem esse ano. Com certeza. E levar tudo como um aprendizado, né? Como eu falei, aprender cada dia com algo novo, com um momento novo, e que a gente possa levar isso e passar adiante para os nossos, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos e para as gerações que ainda virão, que graças a Deus vão ter, como a gente passou por isso, a gente vai poder passar adiante. O que a gente não recebeu dos nossos anteriores, né? Com certeza. Com certeza. A gente realmente está todo mundo perdido e o futuro eles já vão ter pelo menos um norte, eles já vão saber mais ou menos como proceder, né? Um pouco, porque a veterinária também vai mudar, né? Cada pandemia é uma pandemia diferente, mas pelo menos um nortezinho eles vão ter de uma coisa que a gente realmente não teve com a gente. Né? Muita gente foi lhe parabenizando a ti. Bom, Vivi, tem Tauanzinho, todo mundo te parabenizando. Bárbara, trabalho coletivo e participativo, escola e família é essencial. Isso. Hoje sempre foi. Hoje, mais do que nunca, né? Hoje, realmente, esse papel a gente nem precisava mais falar, porque seria já uma obrigação isso antes. Com certeza. Então, qual uma mudança mais profunda que você acha depois dessa pandemia a escola vai ter? Eu acho que antes da escola é o ser humano, né? Eu acho que nós seres humanos, vamos ter uma mudança interna muito grande, né? Porque a gente está passando por dores que a gente nunca passou. A gente sabe que o filho do vizinho, que o primo do primo do primo faleceu de Covid-19. Sabe que meu amigo... E a gente sabe que tem pessoas na família que tiveram as vidas ceifadas, né? Por esse vírus, por essa situação, por essa pandemia. Então, acho que antes da escola, eu acho que vai ter uma mudança interna, né? Eu acho que cada um de nós, seres humanos, vamos ter assim, uma reflexão e uma reconstrução de nós mesmos. E quando a coisa chegar na escola, já vai ser diferente, porque nós passamos por esse processo de transformação de nós mesmos, né? Para que a coisa possa fluir. E na escola, junto em comunhão, né, com as ações integradoras e com toda a comunidade educativa, né? Eu sempre digo que a educação a gente não faz sozinho. Educação, a gente precisa da união, dessa engrenagem, né? Eu sempre uso assim minha mãozinha para falar da engrenagem que precisa acontecer.
A engrenagem com toda a comunidade educativa precisa acontecer. Então, eu acho que a gente vai partir desse pressuposto, da transformação